A partir de agora, entra no ar o programa Pense e Repense. Uma palavra de fé, esperança e amor. Pense e Repense. Pense e Repense. Apresentação, Pastor Luiz Antônio. Oi, gente. Juntos mais uma vez. E a cada momento que eu posso dizer isso, juntos mais uma vez, eu entendo que é a graça de Deus. Porque, na verdade, tudo aquilo que nós recebemos na nossa vida vem da parte de Deus. Eu gosto de lembrar o que diz a palavra de Deus lá em Tiago, no capítulo 1, A palavra de Deus diz assim, que toda boa dádiva, todo dom perfeito procede do Pai das luzes, aquele em quem não há sombra de variação. Então, toda coisa boa que acontece, na verdade, vem da parte de Deus. E às vezes até aquilo que não é tão bom é permitido por Deus para o nosso crescimento, para poder nos levar aonde de fato Ele já propôs a cada um de nós, ao nosso coração. É uma alegria estarmos juntos aqui. E eu quero começar o programa de hoje agradecendo você que tem não apenas assistido o nosso videocast, mas conseguiu entender a importância que é compartilhar essa palavra com outras pessoas. E quando eu digo isso, gente, não há nenhum exagero em dizer a você que a mensagem que nós pregamos aqui, ela pode, como tem acontecido, salvar vidas. Salvar vidas. Eu tenho testemunhos, depoimentos de gente que estava com a decisão tomada em tirar a vida. Tirar a vida. E de repente ouve a mensagem, ouve a palavra e essa pessoa ela é tocada por Deus, ela é abençoada por Deus e tem seus pensamentos modificados. Não estava nem programado para te falar o que eu vou te falar agora, mas me ocorreu enquanto estava falando. No último culto que eu fiz, no final do culto, veio uma senhora conversar comigo, muito alegre, muito sorridente, junto com o neto dela, me apresentando o neto. E ela fez questão de segurar assim nas minhas duas mãos. E ela falou assim, pastor, você não me conhece, mas você não sabe a importância que você tem na minha vida. E ela comentou que há anos atrás, ela estava vivendo uma depressão terrível. E numa madrugada, ela estava decidida a tirar a vida. Ela acordou pela madrugada, na verdade ela disse que não tinha conseguido dormir, todo mundo em casa dormindo, e ela tomou 20 comprimidos que ela tomava diariamente para pressão. E ela tomou os 20 comprimidos pedindo a Deus que morresse. E ela disse que só tomou 20 porque era só 20 que tinha, senão ela teria tomado mais. E enquanto ela estava nesse estado, depois de ter tomado isso, ela ligou a televisão, madrugada. E naquela época eu tinha um programa de televisão em uma TV local, uma TV aqui do estado de Sergipe, e naquele momento o programa estava sendo reprisado na madrugada. Esse programa era apresentado pelo dia, mas eles também colocavam a reprise na madrugada. E na madrugada ela começou a me ouvir. E naquele momento ela se arrependeu da decisão de tirar a vida, pediu perdão a Deus e o Senhor restaurou a sua saúde. Ela disse que não teve nenhum tipo de complicação e daquele dia em diante sua vida mudou. O nome dela é Maria Moraes. Ela é professora numa cidade do interior aqui de Sergipe chamada Pirambu. É uma cidade do litoral, uma cidade praiana, por sinal uma cidade muito bonita. E ela estava aqui em Aracaju participando do culto, junto com o neto, ela estava me dando esse depoimento. Então, você talvez não faça ideia o que significa você compartilhar uma mensagem que eu estou pregando aqui, a oração que nós fazemos para uma outra pessoa. Gente que talvez está sem força para ir à igreja, mas a palavra de Deus chega no coração dela onde ela está. Às vezes no hospital, às vezes acamado em casa ou trancado num quarto, já desanimado com a vida. E a palavra de Deus vem e traz vida, e vida com abundância, porque essa é a promessa do Senhor Jesus.
Se você não é inscrito no canal, já sabe o meu pedido. Inscreva-se, acione o sininho para ficar informado de quando chega episódios novos aqui no nosso canal. Também dê um like. Se você acha que está bacana o programa, dê um like. E vou te pedir mais ainda, se puder, faça um comentário. Quando o YouTube ele faz essa leitura do canal e percebe que ali tem bastante comentário, e tem muito like, e tem muito compartilhamento, ele percebe que aquele canal é importante para as pessoas e eles começam a trabalhar na divulgação disso, tá certo? Então, é uma maneira de você ser um missionário sem ter praticamente nenhum trabalho. Porque o que é que custa, né? Só se inscrever, dar o like, fazer um comentário ali, compartilhar com outras pessoas, não vai lhe custar nada e vai ser uma coisa muito importante para o canal, tá certo? Muito bem. Sabe, gente, recentemente eu fui convidado para fazer uma palestra para um workshop de pró-reitores da Faculdade Estácio, né? Que são gestores acadêmicos e diretores regionais. E o tema que me pediram para desenvolver foi metanoia. E essa palavra continua forte aqui, porque a gente trabalhou isso de maneira bastante intensa e agora isso fica forte. Eu não consigo nem falar de outra coisa para você. Eu acho que é pertinente trazer esse tema para a gente conversar um pouquinho aqui. Metanoia é a palavra que eu quero compartilhar com você, tá certo? Bom, primeiro eu quero lhe dizer o seguinte. Na teologia... dá só um minutinho. Por gentileza, liga para mim o cronômetro aqui para eu não me perder no horário, tá? Gente, veja só. A palavra metanoia, que ela é muito usada nos dias de hoje e tal, como se fosse uma palavra muito moderna, do mundo corporativo atual. Na verdade, essa palavra é uma palavra grega que ela já é citada na Bíblia Sagrada, portanto, há muito tempo. No Novo Testamento, principalmente, você vai encontrar essa palavra metanoia com o significado na Bíblia de arrependimento. Aí você pode falar, poxa, mas eu já aprendi que metanoia significa transformação, mudança. Como é que metanoia, arrependimento? Sabe por quê, gente? Porque arrependimento tem uma proposta diferente do que a maioria das pessoas imaginam. Quando as pessoas falam de arrependimento, lembra-se de uma pessoa que está triste, com o semblante caído, chorosa, porque ela está arrependida. Não. O arrependimento não tem, na verdade, essa conotação de tristeza. Arrependimento significa exatamente mudança. Arrependimento significa, inclusive, uma mudança espiritual. Por isso que todas as vezes que a Bíblia fala de arrependimento, na verdade, a palavra do grego que traduz o arrependimento é metanoia. Olha, para os dias de hoje, para a gente ficar mais esclarecido sobre o significado, é melhor você entender a etimologia da palavra. Meta, acima, além, depois. Noia, intelecto, pensamento. Portanto, metanoia significa você ter um pensamento acima do próprio pensamento. Mas como é que isso pode acontecer? É que quando você para pensar sobre este pensamento, a gente está falando sobre algo que é construído como se fosse dentro de uma caixa. Nós temos diversas caixas que já foram estabelecidas e colocadas no arquivo na nossa mente, no nosso jeito de ser. É muito bacana você analisar isso, que a psicologia trata isso sobre os esquemas, que na verdade são os padrões mentais. Esquemas que são estabelecidos na vida de todo mundo. Todo mundo funciona a partir desses esquemas mentais. E isso muda de pessoa para pessoa. Então, você já tem um padrão para se comportar diante de determinadas situações. A proposta da metanoia é você sair desse padrão. É você mudar. É você procurar algo que vai além daquilo que é convencional, ordinário, daquilo que é habitual. Metanoia é essa coragem de você sair
da caixa. É de você olhar para as coisas e não ter mais um pensamento apenas binário. Sabe, Morin, ele dizia, né, um grande pensador, ele falava sobre o grande problema do pensamento binário. O que é o pensamento binário? É você apenas se basear no que é certo e no que é errado, e não levantar nenhuma outra possibilidade, nenhuma outra hipótese. Você vê isso dentro da Bíblia o tempo todo. Você vê, por exemplo, que chegaram com Jesus e disseram assim: olha, aqui tem uma mulher que foi pega em ato de adultério. O que a gente faz com ela? Porque Moisés disse que ela teria que ser apedrejada, né? E aí, a gente vai apedrejar essa mulher? Naquele momento, Jesus estava sendo colocado diante de um pensamento binário. Porque se ele dissesse sim, vamos apedrejar, iriam dizer, mas só quem tem essa autoridade para declarar que alguém pode ser apedrejado são as autoridades da lei. Você não pode, você está se intrometendo numa área que não é sua. E Jesus poderia até ser preso por causa disso. Mas também se Jesus falasse, não vamos apedrejar não, perdoe essa mulher, deixa ela embora, iriam acusá-lo de que ele estava indo de encontro à lei. Você está percebendo? Pensamento binário. Aí Jesus vem e encontra uma terceira via. Ele olha para eles e fala, tá certo. Então vamos fazer o seguinte, atire a primeira pedra àquele que não tem pecado. Nesse momento, Jesus encontrou uma outra forma de pensar. Eu acho tremendo, gente, quando você começa a analisar e começa a perceber que as coisas que hoje estão sendo apresentadas como novidades, a Bíblia já falava. Por exemplo, eu estou fazendo uma pós-graduação e nessa pós-graduação um professor, sabe, extraordinário, ele estava falando com a gente sobre o terceiro olho. Ele estava falando sobre o olhar da mente. É você não olhar apenas de uma forma convencional, mas você ter um olhar com a mente, ou seja, eu falei sobre isso esses dias, sobre a diferença de enxergar e ver. Uma coisa diferente da outra, né? Mas na verdade foi o que Jesus fez. Ele olhou para aquilo e não olhou aquilo de maneira comum, convencional. Ele foi além e falou, tá, atire a primeira pedra àquele que não tiver pecado. Então, a metanoia é isso. É você conseguir enxergar além do quadradinho que a gente vive, sabe? Do padrão. Isso não quer dizer romper com tradições que são importantes para a nossa vida. Obviamente não é para a gente romper com valores e com princípios, porque esses são os fundamentos da nossa vida. Mas existem outras coisas que elas foram criadas e inventadas por nós mesmos. Sabe, pastor Mário de Oliveira, presidente da Igreja Quadrangular no Brasil, meu líder, ele tem uma pregação que ele fala sobre a Igreja dos Homens. E nessa pregação que ele fala sobre a Igreja dos Homens, ele fala sobre quanta coisa que a igreja criou. Aquilo é do homem, não está na Bíblia. E a gente criou e impôs aquilo na mente das pessoas. A metanoia é uma proposta para você ter a coragem de analisar aquilo que de fato é um padrão, que talvez seja até interessante, importante você permanecer nele, mas aquilo que precisa ser rompido, até para o seu próprio crescimento. Isso tem a ver com a sua vida profissional, tem a ver com a sua maneira de se comportar com as pessoas que estão à sua volta. A gente precisa ter essa coragem de se permitir passar pela metanoia. É lógico, não dá para a gente em poucos minutos aqui discorrer tudo que a gente teria para falar sobre metanoia. Mas eu quero te deixar um versículo. O apóstolo Paulo, no capítulo 12 de Romanos, no versículo 2, ele diz assim, não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente. Olha que coisa. Para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Eu não sei se você vai se escandalizar com o que eu vou te dizer agora, mas se você prestar atenção nesse versículo, ele não está falando sobre questões espirituais. Ele está falando de uma transformação que vem pela renovação da mente. Ou seja, até as próprias coisas espirituais, para que eu possa entendê-las, eu preciso de uma renovação da minha mente. Senão eu não aceito o que é espiritual. Eu fico preso a um pensamento padronizado, cartesiano, e eu deixo de experimentar as coisas novas que Deus tem para a minha vida. Então, metanoia. Metanoia. Tenha coragem de pensar acima, de pensar além, de pensar depois. Isso é fundamental para você que com certeza deseja ardentemente ser um vencedor.
Vamos orar? Meu Deus, muito obrigado por essa rica oportunidade. Eu entendo esse momento como um presente, Pai. A gente poder separar um tempo do nosso dia para discutir assuntos que de fato são relevantes e pode inclusive trazer muita qualidade a todo o resto do nosso dia, porque a gente parou esse tempo aqui para discutir coisas que são importantes, que nos leva a mudanças, a decisões que são extraordinárias na nossa vida. Ajude os moços e moças, os homens, as mulheres, as pessoas independentes da idade, neste momento, a ter a coragem de pensar e repensar a maneira como estão vivendo e possam ter também a coragem de se permitir essa metanoia, essa mudança, essa transformação na sua vida. E, obviamente, ao passar por isso, nós vamos enxergar e ver coisas especiais que o Senhor já tem apresentado na nossa vida e talvez antes a gente não conseguia perceber. Ajude cada um dos teus filhos, ó Pai, nas suas necessidades, seja qual for a necessidade apresentada diante de Ti agora, seja de cura, seja de uma libertação emocional, seja a bênção, ó Pai, na sua vida financeira, na prosperidade, manifesta a Tua graça e que seja o Teu nome honrado, glorificado por estas bênçãos em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe a sua vida. Deus te abençoe ricamente, poderosamente. Estaremos juntos na próxima oportunidade, se Deus disser que sim. Olha, envie essa mensagem para outras pessoas. Abençoe a vida de outras pessoas com esse videocast, tá certo? Até lá, em nome do Senhor Jesus. Você acabou de ouvir Pense e Repense. Um programa da Igreja do Evangelho Quadrangular. Uma igreja para a sua família. Que a graça do Senhor Jesus Cristo permaneça no seu coração.